Pessoal, tudo bem? No dia de hoje nós vamos fazer o acompanhamento daqueles enxertos que nós realizamos há uns dias atrás e utilizamos o saco de ráfia e a terra peneirada para garantir a proteção da gema. Nós vamos fazer o acompanhamento porque cada etapa é fundamental. Se às vezes a gente deixa de cumprir com alguma exigência ali naquele momento, pode acontecer da gente perder o enxerto, né? E isso é ruim, porque leva um ano aí para a gente conseguir plantar o cavalo, realizar um enxerto, né, para se extrair aí essa muda enxertada. E como eu já tinha aqui alguns cavalos plantados no local, eu vinha enxertando ano a ano e acontecia de perder esses enxertos por conta do calor excessivo e às vezes até uma troca de temperatura muito brusca, né? Fazia com que eu perdesse esses enxertos. Então eu adotei uma técnica aí, que é a utilização do saco de ráfia e a terra peneirada para cobrir a gema, cobrir todo o enxerto, fazendo com que o enxerto permanecesse úmido ali, né? Porque toda semana eu colocava 2 ou 3 baldes de água por cada enxerto, por cada saco de ráfia com a terra, né? E isso garantiu uma umidade até esse momento. Hoje nós vamos fazer esse acompanhamento, saber como é que está cada enxerto, e nós vamos fazer algo muito interessante, que vai ser a retirada desse saco de ráfia e fazer uma análise de como que esse enxerto ele se comportou debaixo dessa terra, né? Isso vai ser muito interessante para o nosso conhecimento. Convido você a acompanhar esse nosso cuidado aí, essa nossa análise até o final desse vídeo. E se você gostou, compartilha com quem você sabe que gosta desse assunto, né? Que tem interesse também nesse tipo de assunto, porque é fundamental que ano a ano a gente consiga, né, ajudar uns aos outros, espalhar esse conhecimento, né, bem elaborado, esse conteúdo rico, né, em detalhes, que acaba ajudando todo mundo, né? Para mim foi fundamental também a ajuda de algumas pessoas, né, desse meio, que compartilharam aí as suas experiências, né? Então com isso a gente vai enriquecendo, né, o nosso conhecimento, enriquecendo aí o nosso dia a dia, essas técnicas que nós compartilhamos, que são técnicas que são muito válidas, né, em cada região. E aqui para mim, que é uma região muito quente, né, muito seca, eu preciso desenvolver algumas alternativas aí que venham me favorecer. E o uso dessa técnica aí que nós desenvolvemos aqui na nossa chácara, né, que é a utilização do saco de ráfia com a terra peneirada, ela se mostrou assim muito promissora, né? Com o acompanhamento, né, que nós vamos realizar hoje, vocês também vão poder tirar a conclusão, né, de cada um aí, se isso pode ser aplicado aí na sua região ou não, né? Eu faço esse convite, né? Fica aqui com a gente, vamos fazer essa análise, vamos fazer esse estudo, né? E cada um vai tirar aí a sua conclusão, né? Se aí para a sua região vai ser útil ou não. Para mim, eu garanto que foi. Então, deem só uma olhada. Esse daqui é o saco de ráfia. Então nós realizamos o enxerto em um cavalo, o IAC 766 da Embrapa. Ele já estava plantado aqui no lugar há alguns anos e eu vinha perdendo os enxertos aqui por conta das trocas de temperatura, né? Ressecava a gema e ele não vingava. Olha só, o enxerto ele não foi tão baixinho no chão, ele foi mais ou menos aqui realizado a uns 25 centímetros de altura. Então nós cobrimos ele todo com a terra peneirada e semana após semana eu vinha realizando aqui a irrigação, né? Olha só como que ele se desenvolveu. Ele está aqui com mais ou menos uns 80, 90 centímetros de altura. Então nós vamos fazer aqui a retirada do saco de ráfia, né? Que a ideia aqui da utilização era proteger a terra peneirada contra os ventos, né, e o ressecamento, e também se de repente viesse aí uma chuva de granizo ou uma geada inesperada, eu
abrisse aqui e protegesse o enxerto, mas nesse momento o broto já, né, se prolonga aqui bem para cima, e então eu não preciso mais do saco de ráfia, né? Então nós vamos cortar ele em alguns lugares aqui, vamos fazer essa retirada e eu vou usar um pouco de água para ir soltando essa terra. Eu não vou colocar a mão na terra, porque tem outros enxertos que eu realizei lá dentro que ainda não vieram à tona. Pode acontecer deles estarem vivos e de repente passando a mão assim acontece de eu quebrar eles, né? Então eu vou tentar retirar esse saco aqui, colocando a água na terra peneirada que está aqui, que inclusive está bem úmida até, isso é muito bom. E aos poucos ir soltando. Isso aqui vai dar um trabalhinho, mas eu preciso fazer esse acompanhamento, esse estudo, porque tudo isso aqui para mim é algo assim muito experimental. É a primeira vez que eu faço e já vi um bom resultado, né? Já fazia muito tempo que eu não via um enxerto vingar com essa qualidade, né? Com essa força. Então eu preciso tomar alguns cuidados aqui. Por que nós vamos retirar? Porque ele já está com quase 1 metro de altura e lá dentro ainda tem o barbante, né? Então eu preciso ver como que está essa cicatrização e ver se eu preciso tirar o barbante ou se eu ainda posso deixar ele. Se eu ainda conseguir deixar ele por mais um tempo, eu prefiro, né? Qual que é o segredo do enxerto? Depois que pegou e saiu o brotinho, não mexa, não fique mexendo, porque qualquer descuido, qualquer movimento que você faça ali pode acontecer dele abrir a parte que lignificou e você perdeu o enxerto. Então não vale a pena ficar mexendo. Mas nesse caso eu preciso fazer essa etapa da verificação para saber se o barbante não está estrangulando o enxerto, né? E como nós podemos ver aqui, o enxerto veio tão bom, né? Que já saiu até os netos, né? Os netos são esses brotos que saem aqui nas axilas das folhas, né? Qual que é a gema produtiva? É aquela que está escondidinha lá ainda, ó, né? Esse daqui não é a gema produtiva, isso aqui é o neto. Então, por que nós temos que fazer a retirada do neto? Nós temos que fazer a retirada do neto porque aqui na parte que brota tem hormônio de crescimento. Então, aqui no brotinho aqui, ó, que é o ponteiro, tem hormônio de crescimento. Se a gente fizer a retirada dos netos, a gente vai favorecer o crescimento na parte desejada, que é essa aqui, né? Ele tem que subir aqui para que a gente consiga fazer uma condução bem elaborada da videira. Se eu deixar esses netos aqui, isso aqui vai tomar força, né? Ela vai ficar com menos força para poder atingir a altura desejada aí. Então nós vamos fazer essa retirada dos netos, vamos fazer a amarração aqui no pilar e nós vamos dar sequência no vídeo. Vocês vão poder acompanhar a cada etapa aí certinho como que deve ser feito. Vamos começar aqui fazendo a retirada dos netos. Veja que eu tirei com a mão no sentido oposto dessa gema, né? Aquela dali é a gema produtiva, né? Claro que nesse momento de enxertia nós não vamos se preocupar assim tanto com isso, porque nós vamos fazer a formação da videira para depois se preocupar com a frutificação dela aqui nesse caso, né? Então aqui tem outro neto. Esse neto aqui já se desenvolveu melhor, né? Então nós vamos fazer a retirada sempre puxando aqui com cuidado, né? Para não quebrar a folha, que a folha é importante, né? A folha é importante porque cada planta, cada folha é uma janela voltada para o tempo, né? Então é através da folha que essa planta vai fazer a fotossíntese, né? Vai fazer com que ela se desenvolva, né? Da maneira correta. Então nós vamos tirar aqui outro neto e assim vai. Eles tem que tirar enquanto é novinho para que não machuque a planta, né? Quanto menos a gente fizer ferimentos nas plantas aí, melhor vai ser. Aqui já está ok.
Quando a gente fizer a amarração aqui com o barbante, eu faço a retirada aqui das gavinhas, né? Então essa aqui é a gavinha, ela é importante para a planta para ela se fixar melhor, né? Mas como nós vamos fazer aqui uma amarração com o barbante, nós retiramos a gavinha, porque a gavinha, ela acontece dela enroscar nela mesmo e aconteceu o estrangulamento. Então uma planta que está estrangulada ali, ela não vai passar o nutriente da maneira correta, né? E você, às vezes até por conta de um vento, pode acontecer de você perder a planta, porque se ela está estrangulada em uma parte aqui, até mesmo com barbante, você não pode apertar. A gavinha ela aperta, aí o vento vem e quebra esse ponteiro, né? Então você acaba aqui ocasionando aí um atraso na sua planta. Então a gente retira a gavinha enquanto ela é molinha assim, né? Tem essas daqui que eu vou retirar com a tesoura, porque ela já está um pouquinho mais enrijecida, né? Tem outra aqui. Então a gente sempre toma cuidado para não machucar a planta, né? Quanto menos ferimento a gente abrir na planta, melhor é. Então aqui ela está solta. Tirei as gavinhas. Agora eu vou fazer uma amarração aqui com o barbante. E eu vou mostrar para vocês como que deve ficar. Então aqui a questão da amarração deve ser feita dessa forma aqui, né? Você não dá um nó no barbante aqui na planta, você simplesmente passa ao redor e a perninha do barbante do lado de cá você passa para lá e a perninha do lado de lá você passa para cá, né? E assim você consegue trazer aqui e fazer a amarração por trás aí do palanque, ou às vezes se você está utilizando aí o bambu, né? Você faz a sua condução da maneira com que você preferir fazer aí, mas você tem que utilizar aí uma haste, né? Aqui eu estou utilizando um palanque de o eucalipto tratado, né? Que ele vai sustentar a parreira, então eu já estou fazendo a condução e a amarração aqui nesse palanque. Veja que eu amarrei aqui 1, 2, 3, né? Nesse caso já é o suficiente. Nós retiramos aqui os netos e retiramos as gavinhas. Então essa planta ela já está posicionada para crescer na posição correta aqui, né? Para a gente futuramente formar o parreiral aqui. Percebam que eu não fiquei mexendo na ponteira aqui, né? Não mexam, deixa a natureza se desenvolver da maneira com que tem que ser. Conforme ela for crescendo, vai retirando os netos e as gavinhas e fazendo esse tipo de amarração, né? Futuramente, com relação à condução, nós vamos fazer outros vídeos, né, fazendo essa explicação. O foco hoje vai ser fazer essa amarração primária, retirar os netos e as gavinhas e fazer o estudo de como que está isso debaixo dessa terra, né? Nós conseguimos ver aí alguns vídeos na internet de pessoas que fazem os enxertos e cobrem com terra, né? A terra peneirada. Mas vai ser a primeira vez que nós vamos fazer esse estudo, né? Você vai verificar aí como que a gente vai fazer aí para poder tirar esse saco e essa terra da maneira correta e fazer a verificação de como que está lá dentro. Então eu realizei alguns cortes aqui, né, na vertical, e nós vamos abrir aqui. Veja que fácil, né? Se você utilizar essa técnica aí na sua região, utiliza a terra peneirada, e que vai ficar bem fácil nesse momento, né? Porque a terra fica bem solta, né? Você pode utilizar uma terra bem fofinha, bem soltinha, né? Que vai ficar bem fácil aí. E olha o que eu já notei aqui. Eu notei que também tem um brotinho ali que é do cavalo
o IAC 766 da Embrapa, ele brotou de algum lugar aí, né? Nós vamos fazer o acompanhamento para saber da onde que ele veio. E essa daqui são outras plantinhas, né? Que eu peguei uma terra que estava descansada, então tem sementes, né? A sementeira aqui, vamos tirar elas aqui para não atrapalhar o nosso estudo, a nossa análise, né? Então esse daqui é o enxerto que nós vamos fazer a investigação. Então eu vou pegar um pouco de água e começar a soltar aqui em cima aqui para saber como que vai ser a melhor forma que a gente vai ter que fazer aqui para mandar essa terra embora, né? Eu estou utilizando aqui a água do nosso tanque de peixe, né? Eu não gosto de desperdício, então eu já utilizo essa água aqui, que tecnicamente é uma água que não tem aí como consumir, né? Então nós vamos utilizar a água que a gente pode aqui para evitar o desperdício, né? E olha o que tem aqui, minhoca, né? A terra tá saudável, aqui tá soltando facilmente, então a gente vai soltar com cuidado aqui, vamos soltar aqui com cuidado também na parte do enxerto aqui, fazer essa verificação. Com certeza, utilizando a água aqui fica mais fácil de fazer a remoção da terra. Esse daqui é o barbantinho do enxerto, ó. Nós encontramos ele. Vou até puxar ele para fora, então a gente sabe que está delimitado aqui, né? Então a gema ficou todo esse tempo protegida aqui. Pelo que parece, esse daqui é um enxerto que nós utilizamos a cera de abelha para poder proteger também, né? Então esse estudo é muito interessante. Eu não tinha feito antes enxerto utilizando cera de abelha para fazer a proteção, e vejo que dá certo, né? Olha como que protegeu bem, e também associando isso o uso da terra peneirada e da irrigação aí semanal, né? A gente conseguiu ter aqui um enxerto bem sucedido. Então nessa parte aqui que é mais sensível, né? Que é onde foi feito o enxerto, nós utilizamos a água para não ocasionar danos, né? Muitas vezes a gente coloca a mão e acaba quebrando uma parte que não devia. Então aqui está se soltando. Temos aqui um brotinho do cavalo que estava saindo aqui antes, né, do enxerto. Então isso aqui a gente retira, não deixa de maneira alguma, porque nós não precisamos, né, de nenhuma folha aqui no momento para poder puxar a seiva para cima, porque nós já temos aqui o enxerto já com grande vigor, né? Então eu vou tirar esse restante dessa terra com a água e a gente já vai conseguir acompanhar aí como que tá tudo, até a parte aqui de baixo. Pronto, nós retiramos aqui toda a terra, né?
E olha por que a gente coloca aqui proteção para os enxertos, né? Senão os frangos, os pintinhos, né? Tem também as angolas, elas não deixam o serviço no lugar, né? Eles ciscam porque querem comer o bichinho, né? Então é a natureza. Então a gente tem que encontrar formas de proteger os nossos enxertos nesse tipo de ocasião. Muito bem. Aqui tem um enxerto. Tem uma geminha aqui, a gente já vai ver se ela está viva ou não. Tem outra ali, em outro enxerto. E tudo isso aqui que brotou é cavalo. Por que se enxerta? Por conta dessa força do cavalo. Olha como ele é forte, né? Olha esse broto aqui, né? Que veio debaixo da terra, procurando luz e calor. E o que eu pude perceber aqui? Que o enxerto que foi feito mais na flor da terra, ele veio, né? E veio com força por conta dessa umidade, a proteção aqui da cera de abelha, tudo foi válido. E percebi também que os enxertos realizados mais na parte de baixo, eles não encontraram talvez o calor da terra, né? Da maneira com que deveriam encontrar para poder despertar. Ou talvez aconteceu aqui de algum parasita ou alguma coisa ter ferido a gema dele, né? Nós vamos passar aqui a faca em alguns e ver o que aconteceu. Nós vamos fazer esse acompanhamento aí porque isso é muito importante, né? Porque se de repente for mais viável mesmo colocar o enxerto um pouco mais na flor da terra, então os próximos enxertos nós vamos fazer dessa forma, né? Agora, se de repente aconteceu aqui de não ter vingado por conta de outro tipo de evento, vamos tentar identificar então, né? Então eu estava fazendo aqui a verificação e fiz a retirada aqui com a faca. Olha, depois de tanto tempo, né, ela tá super verde ali. Vamos utilizar aqui o dedo para verificar se tem gema aqui ou não. Olha, parece que alguma coisa que estava na terra que comeu a geminha dele aqui, né? Mas isso acontece, ó. Então quer dizer que esse enxerto, né, não vai mais vingar. Alguma coisa comeu a gema dele aqui. Mas isso aí acontece, fazer o quê? Então a gente sabe que pode acontecer esse tipo de situação agora, né? Alguma coisa debaixo da terra pode comer a gema. E isso aqui que está saindo é a cera de abelha que ficou aqui esse tempo todo fazendo essa proteção, né? Desse material que foi inserido aqui em cima. Olha só como que ela veda bem, né? E mantém a umidade aqui debaixo da terra. Olha só como que tá aqui. Então não houve cicatrização aqui nesse caso, porque alguma coisa comeu a gema aqui e não puxou seiva, né? Tem que puxar a seiva para ele cicatrizar bem, né? Houve um início de lignificação aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar bem no cantinho aqui, um início de lignificação, ou seja, ele estava começando a lignificar, cicatrizar, e alguma coisa comeu ou apodreceu mesmo, né? Porque nesses últimos dias tem feito muito calor, então pode acontecer de a umidade e calor, né, ter causado isso. Muito bem, vamos para o próximo. Esse daqui tá com a gema intacta, tá preservado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou retirar os brotos aqui do cavalo, porque eu quero incentivar essa brotação aqui. Então eu vou retirar todos esses brotos aqui, que para mim não interessa, né? Interessa que brote aqui. Agora que nós retiramos a terra, se ele quiser brotar, né, e de repente eu quiser aí fazer uma muda, é só tiro lá embaixo, um pouco de raiz, e eu tenho mais uma muda que eu posso tirar daqui e plantar em outro lugar. Vamos verificar isso aqui como é que tá, se tá verde ou não. Nossa, super verde, né? Olha como funciona. Tá verde, tem a geminha, tá no lugar, vou deixar também. Se ele quiser brotar, eu faço outra muda e planto em outro lugar. Esse daqui é o broto do cavalo. Aliás, um broto muito forte, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar eles aqui. Vou cuidar deles, né?
Vou encontrar outra forma de proteger aqui para que os frangos não destruam, né? E essa parte aqui que não vingou, eu vou tirar aqui embaixo, abrir e ver se aconteceu algo mais aqui dentro, porque tudo isso faz parte aqui do estudo, né? Cortei aqui o barbante, não sei se eu vou conseguir mostrar bem, né? Mas aqui nós vamos observar na parte de baixo aqui, porque o corte do cavalo para poder fazer a realização do enxerto, ele veio daqui até aqui. Então essa estaquinha que foi colocada aqui em cima dessa variedade produtiva, ela veio até esse ponto aqui, né? Então essa parte que começou a lignificar aqui embaixo, ela não é proveniente da estaca, ela é proveniente do cavalo. É o cavalo que fez essa parte de baixo aqui por conta dessa seiva, né, que estava começando a passar aqui. Então o processo de lignificação começa aqui. Então para você que não tem aí o hábito de verificar, né, ou se de repente você não tem esse conhecimento, então a lignificação, a cola que fala, quando junta as duas partes aqui no momento do enxerto, começa aqui, né? Tem o acúmulo da seiva e ele vai começando a formar um tecido, e esse tecido se une aqui com essa parte, né? E ele cola uma na outra, porque os veios daqui de cima passam por aqui, né, e se juntam, né, e a seiva passa daqui para cima. Por isso que é importante ter o brotinho, porque o brotinho, conforme ele vai crescendo, é como uma seringa. Quando você puxa o êmbolo da seringa para cima, ela puxa o líquido para dentro da seringa. Então, conforme aqui vai crescendo o brotinho, ele vai puxando a seiva para cima também e fazendo esse processo de lignificação. O que nós vamos verificar aqui é o seguinte, que tá verde ali em cima porque a terra ela ficou sempre úmida, né? Mas começou a acontecer aqui o processo de lignificação, igual a gente pode ver, ó, colou a pontinha, ó, aí eu tirei. Mas aí começou a acontecer o processo de lignificação e aqui em cima o brotinho se foi, né? Alguma coisa comeu ele. Mas é assim mesmo, né? Tudo faz parte aí, né, da natureza e é importante para o nosso conhecimento. Lembram da dica que eu dei no início do vídeo, né? Não mexer. Então, às vezes, não mexer é a melhor escolha. Então, eu não vou mexer. Por quê? Porque eu estou vendo aqui que segue normal a lignificação, né? Não está estrangulando, não é o momento de tirar o barbante ainda. Então, a planta está fluindo bem assim, eu deixo ela assim, né? Quando que eu vou tirar esse barbante? Quando eu perceber que nessa parte aqui do cavalo, deixa eu mostrar para vocês onde que acontece aqui, deixa eu tentar ajustar o foco aqui. Essa parte aqui do cavalo começa a inchar, né, para baixo do barbante. Aí eu sei que é o momento de tirar o barbante, porque o broto já cresceu e eu não tiro o barbante de uma vez só. Eu vou tirando aos poucos. Como? Fazendo pequenos cortes aqui no barbante. Dia após dia eu libero um barbantinho, outro, né? Aí eu espero mais uns 2 ou 3 dias, volto aqui e libero outro. Então é aos poucos, você nunca pode chegar, cortar tudo assim de uma vez só, porque pode acontecer de você perder o seu enxerto. Então, como eu tô vendo aqui que não está estrangulando, o cavalo aqui não está inchado, querendo crescer, né? Aqui para cima, querendo soltar broto, não está desordenado, ele está fluindo bem aqui, então eu não vou mexer, né? Esse é meu conselho. Quanto menos você mexer, quanto mais cuidado você tiver, melhor vai ser, né? Você vai garantir aí que o enxerto ele cresça saudável, que não haja então aqui o rompimento da lignificação, e essa é a melhor alternativa. Diferente desse primeiro enxerto que a gente está fazendo o acompanhamento, esses outros aqui que estão menores, né, não chegou o momento de mexer neles ainda. Ainda vou deixar com o saco de ráfia e a terra, vou continuar fazendo a irrigação, mantendo aqui a umidade neles, né, porque está muito sensível.
Enquanto estiver muito sensível ainda, a gente não mexe e continua protegendo. Se de repente eu perceber que vai acontecer alguma coisa, chuva, né, tempestade, eu volto a utilizar essa técnica do saco de ráfia aqui, né, soltando, abrindo e vestindo o broto aqui, protegendo eles. Então dessa forma, né, com esses cuidados, a gente vai garantindo aí esse êxito, né, dia a dia aí no parreiral. É o dia a dia que vai ensinando a gente aí. Da mesma forma que brotou a Moscato Bailey, brotou aqui também essa Patrícia Preta e brotou o cavalo também, ó. O cavalo sempre é forte, ele tem pressa em sair, tem pressa em soltar o broto e muitas vezes ele não espera o desenvolvimento da rama que você colocou em cima. Então você tem que vir e retirar ele, você não pode deixar ele, você tem que deixar o broto que você colocou, né, para poder apressar a questão da lignificação, né? Então, um broto bem lignificado, ele vai puxar, né, essa seiva para cima e a planta vai parar de sair aqueles brotos do lado, né? O cavalo vai parar de soltar os brotos e você vai conduzindo aí a sua videira. Esse daqui é outro enxerto realizado da mesma forma. E temos aqui mais brotação acontecendo. Então esses daqui foram realizados aqui em meia altura, né, a uns 15 centímetros do chão mais ou menos. Ficaram 5 centímetros de distância da flor da terra aqui. Então eu percebo que essa aqui é uma medida boa para você fazer. Você pode fazer o seu enxerto a 15 centímetros do chão mais ou menos. E coloca a terra só aí uns 5 centímetros acima dele, né? Já é o suficiente, porque olha que brotação bonita, né? Essa brotação rompeu a terra sozinha, né? E veio aqui para cima, né? Para buscar o calor, para buscar a luz do sol. Então a natureza funciona dessa forma, né? Nós temos aí só que, né, dar uma ajudinha, às vezes nesses tempos quentes, né? Se eu não tivesse feito a utilização do saco de ráfia com a terra peneirada e semanalmente tivesse feito essa irrigação, talvez eu não teria conseguido esse resultado. Aqui nós podemos verificar como que o enxerto ele arrebenta a terra, vara para cima, à procura da luz do sol, né? Então é uma prova de que a gente não precisa e não deve ficar mexendo no enxerto, né? De repente a gente tenta dar uma ajudinha e tal e acaba quebrando o ponteirinho. Esse daqui é um enxerto da Patrícia Dourada. Aquela madeirinha que nós estamos vendo aqui, ó, essa madeirinha aqui é a madeira da parte da Patrícia Dourada. Ela ficou debaixo da terra. Agora que apontou para cima por conta da questão da irrigação, às vezes a água cai e vai apontando ela para cima ali, mas o interessante é que a gema ali, ela ficou embaixo da terra e sempre úmida. Então olha como que ela veio vigorosa ali. Aquele brotinho, ela deve ter mais ou menos uns 8 a 9 milímetros, né? Então ele veio com muita força. E então essa espessura aí, uma espessura boa, né? 8, 9 milímetros de espessura, né? Para um brotinho, né? Isso é maravilhoso. Então aqui a gente já consegue ver uns outros brotos aqui que é do cavalo. Eu conheço por conta da cor. Eu já arranquei todos aqui com a mão. Por que eu arranquei com a mão? Porque eu quero favorecer aquele broto. É aquele broto que deve lignificar bem e crescer. Então, a partir desse ponto, é só continuar aqui protegendo do sol intenso, né, com a utilização aqui do saco de ráfia. Por isso mesmo que eu deixo ele assim. E ele é muito bom nesse ponto. Agora o sol vem, ele absorve a luz necessária. Volta e meia eu coloco ainda a água aqui dentro, né, para continuar fazendo a questão da irrigação, para a planta não ficar desidratada. E no mais é só aguardar, sem ficar mexendo muito, né, porque esse que é o segredo. Pessoal, muito obrigado aí pelo acompanhamento de vocês. Acredito que todos nós conseguimos aprender um pouquinho mais hoje, né, a respeito dessa técnica aí da utilização do saco de ráfia com a terra peneirada.
Conseguimos aprender aí a respeito dos processos de lignificação, a respeito desse procedimento, desse cuidado que a gente deve ter com a brotação do enxerto, né? E conforme for crescendo aqui esse nosso enxerto, nós vamos fazer esse acompanhamento, vamos postar alguns vídeos aí a respeito de condução da videira, que é muito importante, né? Percebam que a planta fica um pouquinho torta assim, logo quando ela, no final da tarde, ela já vai estar no lugar, né? Ela já se orienta bem. Sobre o ponteirinho da videira lá em cima, se você perceber que ele vai encostar nessa madeira que você for utilizar aí, ou às vezes o bambu, né? E for assim, machucando essa pontinha, você solta ele um pouquinho mais, né? Coloca o barbante um pouquinho mais para baixo para não prejudicar essa ponteira. No mais, é só seguir com ele bem amarradinho, né? Protegendo aí do vento forte, que o vento pode bater e quebrar, né? Então, se você proteger e tomar esses cuidados, tenho certeza que você vai conseguir conduzir bem a sua videira. Muito obrigado pelo acompanhamento de vocês e eu espero vocês no próximo vídeo.